Léo, fico um ano na Venezuela ou em Cuba, quero ver se tenho amigos, tenho amigos na Venezuela. A gente tem o Thiago, especialista em Venezuela, que ele sabe tudo sobre Venezuela sem ter pisado lá. Olha, Thiago, quando eu cheguei no trabalho e comentei que eu tinha feito universidade no Brasil, eles falaram, ué, tem universidade no Brasil? Só para você ver que o que chega fora é bem diferente do que está acontecendo lá no miolinho da coisa. Agora, eu vou te falar uma coisa, Thiago, que talvez você só vá escutar aqui no canal Leonardo Estopa. Sabe por quê? Porque eu tenho um respeito muito grande com as pessoas que pensam diferente de mim. E dessa forma eu prefiro orientar, porque eu sei que você está falando isso aí, porque você foi contra-orientado. Te deram uma informação um pouco diferente daquilo que é a realidade. Deixa eu te explicar o que acontece na Venezuela. A versão que você tem da Venezuela é que a Venezuela passa dificuldades porque é comunista ou que é socialista. A realidade da Venezuela é um pouco diferente. Por que a Venezuela decidiu quebrar um acordo de entreguismo do petróleo? Olha, por que a Venezuela não quer, assim como o Brasil decidiu doar o petróleo para fora, por que a Venezuela decidiu manter o petróleo para eles? A Venezuela foi embargada pelos Estados Unidos. Deixa eu te explicar o que é embargo, mas para te explicar o que é embargo, eu vou te falar uma situação bem local. Imagina o seguinte, imagina que você mora em um lugar e de repente você brigou com uma pessoa muito importante da cidade, você brigou com o prefeito da cidade. Aí o prefeito da cidade vira para o dono do supermercado, o único supermercado que tem na cidade, e fala, olha, ô seu supermercado, você nunca mais vai vender para o Thiago. Aí o cara fala, nossa, eu tenho que vender pro Thiago, porque o Thiago compra na minha mão todo mês, paga direitinho. Não, você nunca mais vai vender pro Thiago, porque se você vender pro Thiago, a prefeitura não compra mais na sua mão. A prefeitura compra muito mais, né, Thiago? Aí o cara do supermercado vai pensar assim, olha, eu vou parar de vender pro Thiago, porque senão eu perco o prefeito. Aí o prefeito corre na farmácia, que é a única da cidade, e fala, seu farmacêutico, você não vai mais vender pro Thiago. Aí o farmacêutico vira e fala, claro que vou, o Thiago compra na minha mão aqui, paga direitinho, compra remédio para a mãe dele, ela precisa de remédio controlado. Eu não quero nem saber. Se você vender mais para o Thiago, eu paro de comprar na sua mão, a prefeitura para de comprar na sua mão e ninguém mais da cidade vai comprar na sua mão. E assim vai em todos os comércios da cidade. Você vai te convir que, por mais que você, Thiago, seja uma pessoa honesta e pague bem as suas contas e tenha boas intenções com o resto do povo, no momento em que uma pessoa muito poderosa decidir que você não compra mais e essa pessoa fizer pirraça no comércio, você para de comprar. E não pense que isso é uma ilusão. A gente tem realidades, por exemplo, de supermercados que chegam no produtor e falam, se você vender para o pequeno supermercado, eu paro de comprar na sua mão. Eu quero seu produto exclusivamente. Por que isso se aplica ao caso da Venezuela, Thiago? Porque o MBL e o Bolsonaro trazem uma justificativa de que a crise da Venezuela é causada pelo comunismo, pelo socialismo. Não, a crise da Venezuela é causada porque o governo chavista decidiu reestatizar o petróleo. O governo chavista decidiu que o petróleo é do povo venezuelano. E aí ele bateu de frente com as grandes petroleiras que queriam ser donas daquele petróleo. Na hora que ele bateu de frente com as grandes petroleiras, ele bateu de frente com grupos que controlam quase tudo no mundo. Olha, imagine você que a Venezuela quer vender petróleo para o Brasil. Parece que é uma coisa muito simples, né? Um do lado do outro vende o petróleo para o Brasil. Mas se ela não tiver banco, como é que ela recebe o dinheiro? Uma das proibições que a Venezuela tem é de participar do sistema financeiro. O que significa que a Venezuela não pode ter aí, muitos bancos ao redor do mundo são proibidos de fazer negócios com a Venezuela, de emprestar dinheiro para a Venezuela, de colocar bancos dentro da Venezuela, porque os Estados Unidos, assim como o prefeito da sua cidade, que tinha brigado com você e fez essa palhaçada de mandar todo mundo parar de te vender, os Estados Unidos fizeram isso com a Venezuela para prejudicar a Venezuela. Não é só a Venezuela, não. Venezuela, Coreia do Norte, todos passam por isso. Para prejudicar a Venezuela, eles impuseram uma coisa que chama política de embargo. Então agora você já começa a entender o que eu estou te falando. A política de embargo é mais ou menos assim. Remédios não entram na Venezuela, vários tipos de alimentos não entram na Venezuela, outros produtos industrializados não entram na Venezuela. Se entrar, os Estados Unidos proíbem de entrar nos Estados Unidos. É um embargo, é simples assim.
Por que eu estou te falando isso? Porque eu não estou aqui defendendo que tá bom na Venezuela. Na Venezuela tá uma merda. Mas o que eu estou querendo te dizer, Thiago, é que o motivo de estar uma merda na Venezuela é uma covardia que vem de fora. Você entendeu? E você está sendo usado como massa de manobra para apoiar a pessoa que faz essa covardia, ou seja, os Estados Unidos. Você acha que a Venezuela agiu errado em proteger o petróleo para a população venezuelana. Você acha isso. Mas, no entanto, o povo da Venezuela continua querendo ser dono do petróleo. Sabe qual que é a intenção? A intenção é muito simples. Colocar a Venezuela em desespero e obrigar o povo venezuelano a votar num representante dos Estados Unidos dentro da Venezuela. É o que vocês chamam de direita. Eles estão restringindo o acesso a mercadorias, ou seja, não estão deixando determinadas mercadorias chegarem na Venezuela para faltar as coisas. Eles estão restringindo a Venezuela de participar do mercado internacional através desse boicote aí, fechando o acesso ao sistema financeiro. Você não tem como trocar dinheiro por mercadorias porque você não tem bancos. Eles estão complicando de todas as formas a vida dentro da Venezuela para o povo entrar em desespero e votar no Aécio venezuelano. É isso que eles estão fazendo. Só que o povo não votou no Aécio venezuelano. E aí o embargo continua. Agora, você acha que é certo? Eu vou te falar com toda sinceridade. Por mais que você queira acreditar que é por causa de comunismo, porque é assim, ô Thiago, olha, se você não percebeu, eles estão manipulando a cabeça dos jovens no Brasil da seguinte maneira: tudo que deu errado é comunismo. Então, se aconteceu alguma coisa errada num país lá na África, eles chegam e falam, aconteceu errado porque é comunismo. Ah, não, mas tiveram outras complicações, guerra por causa... Não, é comunismo. Então, o que eles estão querendo dizer, inclusive a imprensa, tá? É que a Venezuela está nessa situação por causa do socialismo. Mas a Venezuela está nessa situação porque ela não tem condições de trocar o produto principal dela, que é o petróleo, pelos produtos que a população precisa, porque alguns produtos não podem ser vendidos para a Venezuela. Mesmo que a Venezuela possa vender o petróleo, fica muito difícil para ela receber o pagamento, porque o sistema financeiro boicota a Venezuela. E aí eu te pergunto com toda sinceridade, será que está certo você apoiar o país que está fazendo isso com o povo venezuelano? Você acha mesmo que é o representante do povo venezuelano que está fazendo isso? Você prefere imaginar que tudo isso está acontecendo de errado por causa de um sistema socialista na Venezuela, e desse jeito você prefere ignorar o fato de que o mundo não pode vender para a Venezuela, porque o mundo foi proibido de vender para a Venezuela, o sistema financeiro não pode participar da Venezuela, não pode emprestar dinheiro para a Venezuela. Se um país lá vamos pensar, se o país lá da África, seja lá de onde for, quiser comprar o petróleo da Venezuela, a Venezuela pode vender, mas ela vai ter dificuldade de receber, porque aquele país vai ter que converter moeda, transformar em dólar, entregar para a Venezuela. O sistema financeiro não vai fazer isso para a Venezuela. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, você acha certo você estar do lado do país que está fazendo a desgraça acontecer na Venezuela, porque esse país tem o poder de pagar o MBL para ficar do lado dele e o poder de pagar a imprensa para ficar do lado dele? Você não está percebendo que você está sendo feito de bobo? Aí eu vou te fazer mais uma analogia só para você entender como que você está do lado errado. Imagine você, Thiago, que você herdou a casa da sua avó, que foi da sua família, e você gosta muito dessa casa porque você tem toda uma história pessoal e sentimental com aquela casa. Eu estou falando isso porque tinha uma casa de família em Jiquiri que eu tinha essa conexão aí sentimental de passado com essa casa. Imagine você que uma construtora comprou uma casa de um lado e uma casa do outro lado. Imagine você que a construtora comprou as duas casas do lado e quer comprar a sua para derrubar tudo e fazer um prédio. Mas você não quer vender. Você entendeu? Você não quer vender, é sua. Aí essa construtora, de uma hora para outra, começa a quebrar, a destruir sua casa. Aí eles quebram a tubulação de água, falta água na sua casa, cortam o fio de luz, começam a derrubar paredes da sua casa. E a população, no lugar de ficar do seu lado, como uma pessoa que não quer vender aquela casa, a população vai falar que você é culpado por tudo isso que está acontecendo na sua casa, porque você não quis vender a sua casa para a construtora. Você entendeu como é que eles conseguem, como é que a imprensa consegue inverter as coisas? A população venezuelana decidiu não vender o petróleo. E o mundo inteiro acusa a população venezuelana por ter feito uma coisa que é direito dela. E você participa disso.
Imagine que se você não quiser vender sua casa, mas uma construtora quiser comprar, ela vai quebrar as casas do lado, te deixar sem luz, sem água, e a cidade inteira vai falar que você é o culpado porque você decidiu não vender sua casa para a construtora. É isso que está acontecendo na Venezuela, mas a gente precisa convir que a propaganda deles é tão forte que mesmo depois dessa explicação minha, é perigoso você virar e falar, não, a culpa é do comunismo, a culpa é do Maduro, a culpa é do socialismo venezuelano. Mas faz parte, eu tenho paciência.